Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Hoje eu estou iniciando a gravação espero que sejam só dois vídeos, o que eu programei aqui para que sejam dois vídeos para falar sobre o tema de batismo. Essa é a intenção de falar aqui. Eu espero que até o final desses vídeos, você que está assistindo que não saiba disso, possa responder algumas perguntas, como, por exemplo, os nossos pecados ficam nas águas? Da onde que surgiu essa ideia de que você tem os seus pecados perdoados quando você é batizado nas águas, né? Então, o que é o batismo em si? O que significa o batismo? Eu espero que todas as perguntas vocês consigam responder até o final desses dois vídeos. Então, vai ser vídeo, eu acredito que seja um pouquinho longo, mas é isso aí, né? Quem quer coisa rápida, né, vai lá no TikTok assistir coisas descontextualizadas e que não fazem o menor sentido, mas eu tenho certeza que a grande maioria dos que assistem, eles justamente querem um negócio com um pouco mais de detalhe, né? Então, vamos lá. Eu preparei aqui para que fosse mais fácil, algumas anotações, então eu vou colocar essas anotações na tela e vou seguindo em cima dessas anotações porque fica mais fácil de explicar. Eu vou compartilhar a tela. Bom, já deve estar aparecendo a tela para vocês, então a gente vai começar aqui algumas passagens bíblicas, inclusive eu anotei nesse documento, outras talvez eu abra as escrituras aqui para poder mostrar para vocês, mas algumas eu já deixei aqui anotada para poder facilitar. A gente vai começar com a origem do batismo, falar um pouquinho sobre a origem do batismo, né? No Novo Testamento, o batismo ele surgiu com João. Aliás, o nome João Batista, que todo mundo fala, é João o Batista. Batista é o que batiza, né? Então, João o Batista. O que João fazia? Ele pregava o arrependimento e a vinda do Cordeiro. E, portanto, ele dizia, tem até uma referência aqui, por exemplo, de Mateus 3, de 1 a 3, que diz: Naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as tuas veredas. Então, na verdade, o João Batista era essa voz que clama no deserto e que ele anunciava a vinda, né, do Messias, né? Era essa a referência que a gente tem. Tem uma outra referência aqui, ó. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então era um batismo de arrependimento. A pessoa se arrependia, ia lá e era batizado. Eu tenho também, eu deixei aqui anotado até em vermelho aqui, é um pregador que eu respeito bastante, que é o Augusto Nicodemos, que ele disse, eu estava assistindo um vídeo dele, eu não sei exato, eu não lembro qual que era o assunto, mas eu lembro o que ele falou. Ele falou o seguinte, ó, quando um gentil era batizado, quer dizer, quando um gentil queria se tornar um judeu, ele tinha que ser batizado. Então, o que ele alegava com isso é que o batismo não surgiu com João Batista. Na verdade, era algo que já era praticado em Israel. Eu, sinceramente, não achei base bíblica que pudesse dizer isso daqui, eu pudesse afirmar isso daqui, mas como é uma pessoa que eu respeito, eu coloco aqui para depois quem quiser pesquisar isso mais a fundo, que pesquise, porque isso não faz diferença para o nosso tema que a gente vai tratar aqui, mas é uma informação que eu acho interessante de trazer para vocês. Eu não achei nenhum lugar nas escrituras que dava batismo como conversão de novos judeus, porque a conversão realmente já era um processo que acontecia desde o Antigo Testamento, mas eu não encontrei nenhuma referência de batismo para conversão. Então, essa informação aí vai ficar faltando. Mas é o seguinte, além disso, a função dele era anunciar o Messias. Então, conforme eu falei, a função de João Batista, além de trazer isso, de pregar o arrependimento por conta da vinda do reino, era pregar também, anunciar o Messias. Ó. Aqui tem uma referência de Mateus 3,11, tá? Eu, na verdade, vos batizo em água,
na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhes as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ponto. Isso daqui é uma forma, ele estava anunciando já Cristo, né? Outro verso, Mateus 17, 12 e 13. Digo-vos, porém, que Elias já veio. Aí Elias era ele. E não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos dele. Então entenderam os discípulos que falava a respeito de João o Batista. Então João, aquele que batizava, ele tinha essa função. Então era a função que foi dito lá no Velho Testamento, que Elias viria primeiro do que o Salvador. Beleza, esse daí então são informações que muitos de vocês já têm. Então vamos lá. O batismo, um fato bastante curioso. O batismo aqui, ele marcou o início do ministério de Cristo. Eu peguei uma passagem que eu achei bastante interessante aqui para poder compartilhar com vocês. Deixa eu... Aí, para ficar melhor aqui. Bom, Jesus, porém, lhe respondeu. Isso daqui era uma conversa entre Jesus e João Batista, tá? Consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, na verdade, isso daqui marcou o início do ministério de Cristo, né? Então ele apareceu lá, teve poucas aparições de Cristo criança, teve Cristo que foi lá debater com os fariseus e tal, mas a partir desse batismo, a partir, digamos assim, da autorização do Espírito Santo, ele passou. O ministério de Cristo começou. Então vamos lá. Então a gente deu esse preâmbulo aí sobre o batismo. Agora a pergunta é: o que é o batismo? Então a primeira coisa que a gente tem que entender, deixa eu voltar aqui. Bom, o que é o batismo? O batismo é um mandamento. Então todo cristão ele tem que ser batizado, porque é um mandamento, e é um mandamento dado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei aqui duas passagens, mas eu posso colocar outras, assim, muito mais passagens aqui, porque isso é exaustivo no Novo Testamento. Tem em todos os evangelhos, então é bem tranquilo. Bom, mas vamos pegar essas duas passagens. Mateus aqui, 28, de 18 a 20. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, batismo é um mandato perpétuo. Até Cristo voltar, isso tem que ser feito. Então, aliás, essa daí é até uma das funções da igreja, né? Quando a gente está tratando de igreja, a igreja precisa ter batismo, porque senão isso não é considerado uma igreja, né? Porque é o mandamento de Deus e é um mandamento perpétuo, é até Cristo voltar. Outra passagem aqui. E disse-lhes: Ide por todo mundo, isso daqui é em Marcos, tá? Já é outro evangelho, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, você vê, quem crer e for batizado, portanto, o batismo já fazia parte desse ide, tá certo? Então, batismo é mandamento, ponto final. Todos temos que fazer. Agora, dentro dessa questão do o que é o batismo, eu fiz uma afirmação aqui, ó. Batismo é uma confissão pública de fé, não tem poder salvífico. E aí é o problema que começa, e é justamente onde algumas igrejas elas acabam distorcendo um ponto que está nas escrituras, que é Atos 2:38. Eu até coloquei aqui o Atos 2, no capítulo 38. Então lá em Atos dos Apóstolos, para quem não se lembra,
tem uma passagem que é depois lá de Pentecostes, e aí Pedro levanta e prega o evangelho para todos aqueles que estavam ouvindo. E quando eles ouviram aquela pregação, dizendo assim, ó, não, esses daí não estão bêbados, né, ao meio-dia, lá, se eu não me engano, ao meio-dia que ele fala, esse daí eu estou citando de cabeça, então pode estar um erro aí de referência, mas assim, eles não estão bêbados, na verdade, isso daqui veio porque Cristo, aí ele começou a pregar Cristo, pregou toda a obra de Cristo, né, e aí qual que foi o resultado disso? O resultado foi essa frase aqui, foi essa parte aqui, ó. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Então quer dizer, eles creram, né? Eles tiveram o seu coração modificado, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Porque é o seguinte, eles creram naquela pregação, eles viram ali a questão da manifestação do Espírito Santo através ali de pessoas falando em novas línguas, e essas pessoas que falavam em novas línguas, elas estavam também exaltando a Cristo e a Deus, então justamente essa era a função da língua ali, e perguntaram, e aí, o que a gente faz? Aí qual que foi a resposta de Pedro? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Portanto, aqui é que está o ponto da onde o pessoal tira que a ideia de que você é batizado para que seus pecados sejam perdoados. Porque seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Aí tem o finalzinho, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, assim, esse daqui é onde, é onde reside toda a questão e toda a interpretação que diz respeito a vincular o ato do batismo com o ato de remissão dos pecados. Antes que a gente prossiga no vídeo, a gente tem que lembrar algumas coisas e que eu já venho falando em vários vídeos nossos. Primeiro, interpretação distorcidas das escrituras podem comprometer a nossa salvação. Eu coloquei isso daqui por quê? Porque em 2 Pedro 3, de 15 a 18, Pedro fala sobre isso, que dizem que os insensatos distorcem as escrituras para a sua própria condenação. Então quando a gente vai interpretar uma parte das escrituras, a gente tem que ter muito cuidado. Porque para não distorcer as escrituras e dar valor àquilo que não tem valor e tirar valor daquilo que tem valor. Isso é extremamente importante. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter muito claro. Segundo ponto, a escritura não é de particular interpretação. E aliás, eu estou pegando esses versos aqui de Pedro justamente porque foi ele que disse isso daqui. Então, quer dizer, para que a gente possa ter um bom entendimento daquilo que a gente está falando. Deixa eu fechar esse negócio aqui, pronto. Para que a gente possa ter um bom entendimento daquilo que a gente está falando. Então, a escritura não é de particular interpretação, segundo a Pedro 1, de 20 a 21. O que ele está dizendo nessa parte? Ele diz que a escritura foi feita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, ela não é de particular interpretação. Você não pega textos isolados e dá para ele sentido completo. Você precisa ter uma ideia dos outros textos também inspirados. Você precisa compará-los para saber se aquilo que você está decidindo ou que você está tomando como premissa, aquilo ali está na Bíblia. Então, quando você pega um versículo, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Pronto, acabou. Então você pega disso, faz uma doutrina em cima disso, é uma interpretação particular. Você não está comparando nem com o próprio Pedro, porque vocês vão ver aqui que eu vou trazer um texto nas escrituras que vai ficar que o próprio Pedro não relaciona batismo com remissão de pecado.
E outra coisa que a gente tem que ter ideia também é a interpretação fora do contexto. Bíblia interpreta Bíblia. Isso é outro ponto extremamente importante. Eu coloquei aqui Mateus porque essa daí é a parte que o diabo tenta Cristo no deserto e ele faz uma interpretação bíblica fora do contexto para induzir Cristo ao erro. Então quer dizer que obviamente que ele não conseguiu. Mas o que que acontece? Mas isso quem usou primeiro foi o próprio diabo, aliás, desde o Éden, porque no Éden, quando Deus deu uma ordem, o diabo achou um jeito de criar uma. Ah, não, o que ele disse não é bem isso, vocês não vão morrer, não, e não sei o que lá, e aí vocês viram no problema que isso deu para frente, né? Bom, outra coisa que a gente tem que ter em mente: em toda a Bíblia, a salvação é unicamente pela fé no Senhor Jesus, o Cristo. Então, não existe nenhuma passagem bíblica que refere-se salvação com qualquer outra coisa a não ser salvação pela fé no Senhor Jesus. E aliás, eu citei Efésios 2, que é muito claro: pela fé sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, assim, não existe, em Efésios 2 você não vai ver ali batismo, pela fé mais o batismo sois salvos, isso não está escrito. Então, por quê? Como você só é salvo se seus pecados lhe forem perdoados, então remissão de pecado não pode ter a ver com salvação, ou ou digamos assim, a remissão de pecado e o batismo, elas não podem estar na mesma, porque a remissão de pecado você tem quando é salvo, pela fé, ponto. Entendeu? Então seus pecados já são perdoados. Isso daí vai fazer sentido mais para baixo, tá? Quando a gente for dar aqui a interpretação desse versículo, vocês vão ver que isso daí vai fazer todo sentido. Bom, vamos lá. Deixa eu ver uma coisa. Então vamos lá. Esta palavra aqui, o para, em grego é falado eis, tá? É a palavra em grego, vai ter lá uns símbolos esquisitos que significa eis, tá? Então a palavra grega é eis, que é a mesma palavra para o português para. Agora, o problema é o seguinte: existem várias aplicações, inclusive dentro das escrituras, para a mesma palavra eis. Entendeu? Quando você clica, e aliás eu até passei para vocês aquele programa em que você pode consultar no grego e tal, vocês vão ver que quando você clica naquela palavra aparece um monte. Eu não vou fazer aqui porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Eu estou tentando reduzir e tentando ser mais objetivo aqui. Mas vocês vão ver lá que é o seguinte, que quando você clica, você vai ter lá várias aplicações possíveis para isso. E aí, o que acontece? E a gente pode usar até um exemplo disso até na língua portuguesa, o que eu coloquei aqui, ó, como exemplo. Tome 2 aspirinas para dor de cabeça. Bom, para quem conhece o remédio aspirina, sabe que é um remédio que ele é usado entre algumas coisas para você acabar a sua dor de cabeça. Então você está com uma dor de cabeça muito forte, aí eu falo para você assim: tome 2 aspirinas para a dor de cabeça. O que você entende dessa frase? Tá certo? Só para você fazer um link com a frase de cima, porque aqui o que você entendeu nessa frase? Seja batizado para remissão dos seus pecados. Então o que você entende aqui? Que o para significa o seguinte: o batismo serve para a remissão dos pecados. Ponto. Então vamos lá na frase da aspirina. Tome 2 aspirinas para a dor de cabeça. Então, se a gente usar a mesma aplicação aqui, o que você está dizendo aqui? Que a aspirina, ela é para a dor de cabeça. Então, se você não está com dor de cabeça e por algum motivo deseja estar, então você toma 2 aspirinas. Porque se você tomar 2 aspirinas, você terá dor de cabeça. Essa que se você colocar no mesmo contexto, é isso que vai estar dizendo a frase. Mas é isso que a frase diz? Não. Ela diz o seguinte: tome 2 aspirinas por causa da dor de cabeça. Você previamente já tem dor de cabeça. Então você toma 2 aspirinas por causa da sua dor de cabeça. E aqui é que a gente entra. Há 3 possíveis significados da palavra para, que podem se encaixar no contexto de Atos 2:38, que é exatamente isso que a gente está analisando. Quais são esses 3
possíveis significados. O primeiro que a gente tem aqui, então ele pode significar a fim de ser, tornar, obter, ter e manter. Então esse daqui é um primeiro significado, que é o significado de quem interpreta que o batismo perdoa pecados, que dá para isso daqui, ó. Vamos substituir aqui o obter, por exemplo, ó. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para, tipo assim, no sentido de obter a remissão dos vossos pecados. Então, o significado que a pessoa está colocando aqui é o significado de obter. Só que existem outros dois. Só que o grande problema é, se esse significado estiver correto, outras tantas passagens da Bíblia vão estar todas erradas. Por quê? Porque em nenhuma dessas passagens se coloca isso. Aliás, deixa eu até fazer aqui uma pausa para colocar para vocês aqui o texto que eu falei de Pedro. Peraí, deixa eu colocar aqui. Bom, deve estar aparecendo aí na tela para vocês, então deixa eu ver aqui se está aparecendo na gravação. Tá. Bom, vamos lá. 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, então ele está mandando essa carta para vários irmãos aí. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai. Aliás, essa palavra aqui também vai dar um embate gigantesco aí, talvez em alguns vídeos nossos aí, mas de Deus Pai, na santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Então aqui uma saudação que Pedro está falando. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele nos regenerou para quê? Para a gente aguardar, que por conta da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É isso daí. Para uma esperança incorruptível. Por quê? Isso daqui vem de uma passagem que diz assim: como Cristo foi regenerado, nós também seremos. Porque a nossa fé é baseada nisso. Nós não morremos aqui e ficamos mortos. Não, seremos regenerados como Cristo foi. É nesse sentido que ele está falando. Para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós, que, pelo poder de Deus, sois guardados. Vocês são guardados pelo quê? Pelo poder de Deus. Mediante ao quê? Mediante a fé. Para o quê? Para a salvação, que está preparada para se revelar no último dia. Onde que Pedro fala de batismo aqui, por exemplo? Entendeu? O que salva, por isso que a salvação é exclusivamente pela fé. Entendeu? Então, e aí aqui ele vai falar mais coisas, inclusive, e vai falar aqui, ó, alcançando o fim da vossa fé, a salvação de vossas almas. Aqui você vai ver que não vai ter um ponto que ele vai falar sobre batismo. Então, voltando aqui para o nosso texto, ele mostra que o apóstolo Pedro mesmo não fazia essa relação. Então, como é que a gente pode aplicar essa? Então, essa daqui, a gente já diz isso daqui. Está eliminado essa possibilidade aqui, está eliminada. Por quê? Porque não faz sentido conforme as escrituras. Então, qual que seria a segunda forma? A segunda forma é essa daqui, ó. Por causa de. Como resultado de. Então, essa daqui, eu vou até colocar em vermelho aqui, colocar em negrito, ó, por causa de, como resultado de. Ou a terceira, que é em relação a. Em relação a, também é uma possível aplicação. Mas eu acho que a gente já pode parar aqui na segunda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos reler aqui usando o por causa de. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, por causa de, ou por causa da remissão de vossos pecados. Você é batizado porque foi salvo, porque você creu, se arrependeu, Cristo te perdoou, por causa disso você é batizado para o quê? Obedecer o mandamento de Cristo. Então, assim como Cristo deu o mandamento da Santa Ceia, que é um mandamento que devemos obedecer como mandamento perpétuo até que eu venha, o batismo é a mesma coisa. Você é batizado por causa dos seus pecados ter sido perdoados, por causa de você ter sido salvo, entendeu? Por quê?
Para você entender isso bem claramente, você precisa entender Efésios. Efésios que diz assim, que estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Portanto, um morto não conseguiria crer, não conseguiria salvar-se a si mesmo. Você foi salvo por Cristo e por causa disso você é batizado. Então essa é a interpretação mais correta para esse versículo. Outras passagens que referem-se ao batismo que eu gostaria de trazer. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui, porque esse daí era o ponto crucial desse primeiro vídeo para se entender. Mas aqui algumas outras passagens que a gente relata aqui, ó. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Qual que é o foco aqui? Quem é condenado? Quem não crê. Quem é salvo? Quem crê. O batismo é um acréscimo ao que crê, porque o que crê, entendeu? Ele faz essa confissão pública de fé. Então, por isso que eu coloquei aqui em cima, ó, batismo é uma confissão pública de fé. Então, uma vez que você crê, você faz a confissão pública de fé. Você se batiza. Jesus instrui a Nicodemos acerca do novo nascimento. Novo nascimento que ele refere-se aliás, essa passagem aqui, quando ele diz assim, quem não nascer do sangue e do Espírito, né, quem não nascer da água e do Espírito não poderá. E aí o pessoal interpreta esse negócio da água como se fosse a questão do batismo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês uma outra passagem, peraí. Bom, voltando aqui então, aparecendo aqui na tela para vocês, Ezequiel 36. Por que que Cristo provavelmente estava se referindo a essa passagem quando ele falou do nascimento da água e do Espírito? Por quê? Porque quando ele diz, ele chama a atenção de Nicodemos, ele diz assim, você não é mestre da lei? Você deveria saber isso. Quer dizer, ele estava falando do Velho Testamento, ele não estava falando das ideias do Novo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não estava escrito, seria produzido depois. Então ele estava falando provavelmente de algo que já estava relacionado no Velho Testamento. Então em Ezequiel aqui 36, do versículo 24 ao 27, a gente vai ler aqui, ó. Pois vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificado de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo e vos porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que andais nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Portanto, o nascer, quando ele diz aqui água e espírito, ele está relacionando isso a transformação que o Espírito Santo faria no povo, em todo aquele que cresce. Era isso, ele estava ali sendo específico com os judeus por conta da desobediência e coisa e tal, mas era isso. Ele não estava falando de o batismo, aspergirei água sobre vós, porque a questão, inclusive, no Novo Testamento tem Cristo falando, quando ele usava muito essa questão de água, ele sempre estava se referindo ao Espírito Santo, pois rios de águas brotarão de vós, e aí ele mesmo diz, e se referia sobre o Espírito Santo. Então, tem tudo isso, ó. Tem uma outra passagem aqui, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o nascido de Deus. Então, se você acha que para nascer de Deus você precisa batizar, e você não batiza porque já é nascido de Deus, então como é que você faz com essa frase de 1 João 5,1? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é o nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Outra passagem aqui. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele dizia a respeito do quê? Do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Eram os que nele fossem batizados? Não, eram os que nele
crescem, entendeu? Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. João 7, de 37 a 39. Bom, eu espero que isso tenha... Deixa eu voltar aqui. Bom, eu espero que até aqui isso tenha ficado muito claro. Deixem perguntas ou comentem aí, é muito importante isso, porque a segunda parte desse vídeo a gente vai tratar outras questões referentes ao batismo que dependem dessas primeiras, tá bom? Então nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!